Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Olha, depois de 3 meses de baixa, agora a produção industrial ficou estável em janeiro em relação a dezembro do ano passado, segundo os dados da pesquisa industrial mensal divulgada nesta terça pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A variação nula de janeiro interrompeu 3 meses de queda quando a produção encolheu 1,2%. O resultado de janeiro deixa a indústria brasileira 1,3% acima do patamar pré-pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020. Mas a produção está 15,6% abaixo do ponto mais alto da série histórica alcançado em maio de 2011. Na comparação com janeiro de 2024, a produção industrial cresceu 1,4% e no acumulado de 12 meses houve uma expansão de 2,9%. Em janeiro, dos 18 dos 25 ramos pesquisados, todos tiveram crescimento. Entre eles, os segmentos de máquinas e equipamentos com uma alta de 6,9%, móveis com 6,8%, produtos farmacêuticos com uma alta de 4,8%, de veículos automotores, reboques e carrocerias com 3%, produtos de borracha e material plástico com 13,7%. O segmento de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados cresceu 9,3%. Outros 6 segmentos industriais tiveram uma queda na produção, sendo o principal aí de indústrias extrativas com uma redução de 2,4%. A gente está olhando aqui para um cenário econômico de, pela primeira vez aí nos últimos meses, pelo menos uma estabilização dentro aí do setor industrial, que tem ali um histórico já de queda nos últimos meses por conta da questão toda que a gente observa, né, relacionada aos juros, a dificuldade de investimento, inclusive o distanciamento de investidores estrangeiros aqui para dentro do país. Existe luz no fim do túnel. Rafaela Moron, para esse tema, o que o governo federal pode fazer para alavancar a indústria brasileira, se é que tem uma receita pronta que a gente pode trazer aqui? É o que a indústria espera, inclusive, né, que o governo tome medidas e faça coisas ali que tragam exatamente um cenário melhor, porque veja, apesar das dificuldades, e a gente acabou de trazer aqui dados que mostram uma estabilidade como um sinal de melhora, né, e não um crescimento efetivo, como a Bia apontou aqui em relação a 2011, poderia ser muito melhor esse resultado, né? De qualquer forma, é preciso dizer o seguinte: o Paraná vai bem na questão da indústria, quando você olha para o recorte nacional. Ano passado, por exemplo, foram vários levantamentos feitos por indicadores, né, do próprio IBGE que apontaram que a indústria do Paraná, por exemplo, em alguns momentos foi a terceira que mais cresceu no país. Então, com todas as dificuldades que a gente desenha aqui todos os dias para a audiência em relação ao cenário que o governo poderia proporcionar, com menos burocracias, menos impostos, mais condições para o desenvolvimento da produção industrial, né, a questão econômica do país sendo colocada como uma pauta clara, prioritária, de olho em facilitar ali, né, a vida dos empresários para que o país possa crescer, gerar empregos e desenvolvimento, apesar desse cenário não se concretizar como o setor esperava. Assim, um dado positivo, foram 25 setores pesquisados, 18 conseguiram aparecer muito bem, na média traz uma estabilidade, já é um sinal de que respira melhor a indústria do Paraná, que eu reforço, né, já ia muito melhor do que o desempenho que é obtido em outros estados, segundo levantamentos do próprio IBGE. Mas olha, Rafaela, você sabe que essa instabilidade está ameaçada, né? Com essa taxação de 25% sobre o aço ou o alumínio. Não, e a questão do protecionismo com outras medidas também. É por isso que a própria Federação das Indústrias se reuniu já para olhar o que vai fazer. Vai buscar novos mercados? E o entendimento que existe em relação a isso. E é uma dificuldade buscar novos mercados, né? Você tem mercados competitivos emergentes aí? A leitura que foi feita, inclusive, pelos especialistas da Federação das Indústrias e também, né, por industriais, é de que o Trump já adotou medidas nesse sentido também no Trump 1.0, digamos assim. E aí qual foi o caminho? Ele dá ali a trucada dele ao Depois diálogo, recua. negociação. Se você procurar, o Canadá, México foram negociar e conseguiram. Por isso que o tom do presidente Lula ali naquele discurso, se vier eu vou também. Não tenho medo de cara feia. Não tem medo de cara feia. Não ajuda nada, né? Vai ser recíproca coisa. Não ajuda nada, porque o Brasil não tem tamanho para entrar nessa questão. E o Paraná aposta nessa situação do diálogo como um caminho para tentar amenizar essas medidas. O Altair Nascimento até comentou aqui mais cedo na live, falando sobre essa postura não diplomática do Lula, usando ali espaços de discursos mais vazios para fazer ataques também que não tem qualquer tipo de profundidade.